do Senhor. Então, assim, e o que nós vivemos hoje é essa perspectiva, né? De que pessoas possam entrar aqui e ouvir essas boas novas. Os evangelhos, por que são 4 evangelhos? Desculpa. Porque cada um dos autores dos evangelhos tinha um propósito diferente por trás do que escrevia, pois cada um enfatizou os aspectos diferentes da pessoa e ministério de Jesus. A escrita de 4 evangelhos sobre Jesus nos deu um retrato muito mais completo sobre o Mestre. Então, ou seja, por que são 4 evangelhos? Porque são autores, porque cada um dos autores dos evangelhos tinha um propósito diferente por trás do que escrevia. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente sobre isso. Então, havia um propósito, havia um público que eles tinham que atingir. Nós temos isso quando nós temos o conflito de Pedro com Paulo. Né? Paulo vai ficar brabo com Pedro. Fala, seguinte, Deus me chamou para os gentios. Então, você continua aí em Jerusalém, aí, quietinho aí, fica aí para o pessoal de Jerusalém, porque Deus me chamou para os gentios, eu cuido deles lá. Então, ou seja, a promessa de Atos é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não é isso que é o movimento Pentecoste? Então, ou seja, o grande problema é que eles não saíram de lá. E esse é um grande fato que nós temos que entender, porque não adianta ser cheio de poder se a gente não sai do lugar. Não adianta a gente ser cheio de poder se esse poder não transcende essas 4 paredes daqui. Então, ou seja, ficou lá. Deus, imagino eu, tá? Isso não está escrito, mas imagino eu que Jesus deve ter lá. Está errado. Não é para ser lá. Eu preciso, só que Deus, ele sabe trabalhar. Sabia que se Pedro fosse até os gentios iam matar ele. Então eu preciso pegar de alguém lá de dentro, que conhece, que tem o diálogo deles. Então, assim, isso é muito interessante, porque a ordem de ficar em Jerusalém é esse fato que às vezes acontece no nosso ambiente hoje. Tem tanta gente cheia de poder, mas só cheia de poder que esse poder não transcende no trabalho, esse poder não transcende dentro do lar, esse poder não transcende no relacionamento, não transcende com relação com os filhos. Então, ou seja, o poder que enche aqui em Jerusalém, porque Jerusalém é a casa de Deus, o poder que transcende aqui, ele tem que transpassar. Estou cheio? Agora eu vou. Mas só o que a gente faz? A gente fica com um balão gordo aqui, ó. Então, só enchendo, só enchendo. Então, algo interessante, os evangelhos sinóticos, né, que vem do sinopsis, que é ver em conjunto. Então, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Uma vez, eu estava sentado na tribuna, né, e um pastor foram convidado na vigília. É raro me aparecer em vigília, mas nessa foi por causa de um amigo. E meu Deus. E assim, eu não gosto de ser eu não sou assim, eu não gosto, não, assim, deixa eu explicar. É, o problema da vigília é quando você é convidado para pregar, porque na vigília não é só pregador. Eu já fui em vigília que um pregou e os outros foram desmistificando tudo aquilo que o outro pregou. Entende? Então, vigília de oração, igual tinha antigamente, mas quem veio a vigília orar? Eu não. Ó, você tem uma ideia? Às vezes você coloca meia hora aí para orar, já tem gente levantando com o joelho doendo, entendeu? Sim, mexendo no telefone. Então, assim, aí, falando isso, eu estava na vigília, aí ele virou para mim e falou, não, você vai ser o último a pregar. Eu sempre dou azar, porque o último a pregar vai pegar 2 horas da manhã. Eu cheguei lá 10 horas da noite. Aí, quando foi meia-noite, passou para esse cidadão. Aí ele virou assim, falou assim, vamos abrir aí no Evangelho Sinóticos de João. Eu falei, ixi. Aí ele começou a falar que o evangelho sinótico, os 4 evangelhos não são os 4 sinóticos. Os sinóticos só são os 3 primeiros. Porque a escrita de João é diferenciada. Não parece nada aquilo que a gente vê nos 3 primeiros evangelhos. Aí ele falou desse sinótico a pregação inteira. E o evangelho sinótico, toda vez que ele ia citar,
e o texto do Evangelho Sinótico de João, e João está dizendo o seu Evangelho Sinótico, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, não adianta errar uma vez, tem que errar a vida toda. Então, assim, são essas coisinhas que a gente tem que. Assim, quando você fala, às vezes você vai achar um maluco igual eu que vai saber disso. Num culto, assim, você vai achar um maluco, às vezes. E às vezes, assim, ninguém vai passar batido. Mas você pode dar um azar de ter um doido igual eu, um pastor da vida. Aí, se você é filho do pastor Davi, eu sei quem vai te chamar a atenção. Ó, ei, pista. Eu que levo. Vocês sofrem. A festividade, o Jonathan também sofreu, tadinho. E seu conteúdo teológico, a sua narrativa sobre a vida do ministério de Jesus, levando em consideração locais, ensinos e milagres. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, cujo significado é ver em conjunto, pelo nível de igualdade entre Mateus, Marcos e Lucas em suas exposições no ministério de Jesus. Chris Bach elegeu essa palavra. Os evangelhos sinóticos compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. O ministério de Jesus é organizado por Mateus, Marcos e Lucas de acordo com uma estrutura geográfica. Primeiro, ministério da Galileia, retirada para o norte de Israel, ministério da Judéia e Peré, ministério final em Jerusalém. Aí ele vai fazer diferença, que em João não encontramos essa estrutura. João foca no ministério de Jesus em Jerusalém, no período em que fazia as visitas na cidade. Então, ou seja, a escrita de João é totalmente diferente. Eu não sei se vocês já perceberam isso quando você lê o Evangelho, que esses dias eu estou assim, lendo muito sobre a minha questão de fazer meu trabalho lá, e eu estou entre Lucas e Atos, eu não aguento mais Atos 2. E você, quando você lê o Evangelho de João, você lê Mateus, Marcos e Lucas. Você, quando chega em João, você vê assim uma pessoa que é mais próximo. Ele escreve mais assim de cunho. O Lucas já é um médico, ele já tem uma escrita mais metódica. Ele vai falar através das apurações dos fatos, tal, de uma pesquisa aguçada dos fatos. Eu escrevi ao Teófilo, né? Ou seja, ele escreve para alguém que tem um entendimento aguçado. Ele não vai escrever para qualquer um, não é para leigo ler, é para alguém. Então, ou seja, a escrita de Lucas é uma escrita mais técnica, né? Tem palavras mais técnicas. João, ele detalha, né? Como se alguém tivesse sentimento, né? Aquele que deitava a cabeça sobre o ombro do mestre, e assim sucessivamente. O discípulo que Jesus amava. Eu estou lendo isso é muito interessante. Eu estou lendo um livro onde a pessoa defende a tese de que o discípulo que Jesus amava não era ele, era um outro discípulo. E aquilo ali embolou um pouquinho minha mente, bugou um pouquinho, né? Porque a vida toda a gente fala que Jesus amava era João, porque assim, ele estava escrevendo dele mesmo, né? Eu acho que ele achava que, ou ele acha até que Jesus amava somente ele, né? O discípulo que Jesus amava. E esse autor ele faz uma releitura do texto e dizendo que ele estava escrevendo na segunda pessoa. Não estava vendo ele, mas estava vendo um outro discípulo, talvez Pedro. Uma da tese dele talvez seria o Pedro, né? Porque Pedro foi quem assume a igreja, né? Quer tomar conta da minha igreja, Pedrão? Então, assim, eu não sei se isso é tanto amor assim, né? Porque tomar conta de igreja não é. Tem um. Hã? Sim, é tipo isso, né? Você vem. Não, né? Você pode, depois, isso é pós-aula. Pós-aula nós sentamos. Então, assim, é como se fosse assim, né? É, é como. Da última aula, proféticos?
Não, vou imprimir. Se é por falta, se é por falta, eu vou imprimir as duas para você fazer domingo logo. Dodô, tá aí, Dodô? Já. Dodô, uma história bem engraçada de prova. Dodô, ele trabalha lá no mesmo ambiente de trabalho que o meu, ele é motorista lá da empresa lá que a gente trabalha. Aí ele tem uns colegas meus de trabalho, né, que descobriram que ele faz aula aqui comigo, com a gente aqui, né? Aí tem um rapaz lá que ele é bem alegre nessas questões, ele falou assim, Dodô, tô fazendo prova com você. Aí ele falou, Dodô, ó, seguinte, você traz uma, ele chama lá de oferenda, né, que você traz um bolo, um negócio, ó, você traz uma oferenda, que eu vou conversar com o Leandro, para ver se você tira 10, mas você tem que trazer uma oferenda aí. Aí teve um dia que ele chegou lá com uns pacotes daquele de amendoim japonês, aí entregou na mão desse colega de trabalho. Esse colega de trabalho falou: aqui, ó, dá 10 lá. E a última prova dele tirou 9. Então, vamos voltar aqui, a gente só. Vamos lá, então a gente entra nesse contexto. Então, os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas narram quase os mesmos fatos, quase, com foco nas curas de Jesus, expulsão de demônios e ensino por parábolas. João narra apenas algumas curas significativas, não traz qualquer relato de expulsão demoníaca, sabia disso? João, nenhuma, ele não traz nenhuma narrativa sobre isso. E nem parábolas como nos sinóticos. Muitos dos acontecimentos dos 3 primeiros evangelhos estão ausentes em João. O envio dos 12, a transfiguração, o sermão profético, a narrativa da última ceia, por exemplo. Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus em constante atividade fazendo milagres, que esse é o objetivo deles, e trazendo ensinos objetivos, criando um clima de ação em seus evangelhos. João é mais contemplativo e retrata Jesus trazendo dissertações mais longas em vez de parábolas curtas ou declarações breves. Então, Mateus, Marcos e Lucas, geralmente eles vão estar constantemente falando de milagres. Você pode ter, isso é fato, que em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é milagre para lá, é cura para lá, e assim, João já não tem mais essa perspectiva. Os evangelhos sinóticos apresentam informações históricas sobre Jesus a partir dos seus milagres. O evangelho de João se aprofunda muito mais em seu caráter divino, como sendo Jesus o verbo que se fez carne. Aí é uma grande diferença, porque o público é diferente. Então, ou seja, os evangelhos sinóticos, eles vão falar muito de milagres. Por quê? Porque eles querem apresentar aquilo que Jesus fez. Né? Porque como que você espalha o testemunho de alguém? Falando daquilo que ele fez. Então, ou seja, como que eu vou apresentar algo, eu tenho que dar, como se diz, um exemplo aqui, o nosso presbítero Reginaldo, né, que mexe com vendas. Se você não apresentar um bom produto e não fazer uma boa propaganda, não há quem vai comprar. Assim, desculpa o exemplo, mas é quase a mesma coisa. Ou seja, o que que o seu Deus tem de bom que eu possa, que é diferente dos outros, né? Que é diferente dos Zeus, por exemplo, nós estamos falando na era romana, igual nós falamos na aula passada, no mundo grego, que é cheio de mitologia, né? Nós temos ali Platão, Sócrates falando de mitos e vários mitos da caverna, assim sucessivamente. Então, ou seja, qual é o diferencial dele? Não, o diferencial dele é que ele cura. O diferencial dele é que ele faz cego enxergar e assim sucessivamente. Tá? E às vezes eu falando assim, talvez sou um pouquinho estranho, mas é basicamente isso. É claro que eu não reproduzo e a gente não pode reproduzir isso no culto. Claro que não. Mas a gente tem que ter um entendimento, que é basicamente isso. Eu tenho que apresentar esse Jesus. Como é que eu apresento ele? Nas coisas boas que ele fez. Né? Não vou apresentar coisa ruim que ele fez. Assim, apesar que a gente apresenta Jesus igual, um exemplo muito claro, que é quando ele entra no templo e quebra tudo. Os porcos, e aí? Então, assim, isso aí, vai querer. Então, assim, quando Jesus entra lá e quebra todo mundo, tal, 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 e aí, meu? Vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrão. E o que a igreja faz hoje?
Entra aí falando um negócio desse aí. O pastor não deixa pregar mais, não. Entende? Entendeu? Então, assim, é nessa perspectiva. Então, eu tenho que apresentar. A apresentação alegórica de Jesus é nos evangelhos. Os 4 evangelhos nos apresentam um quádruplo retrato de Jesus. Em Mateus, aí aqui a gente vai entender um pouco sobre a direção para que eles querem, que eles escrevem e que forma eles querem apresentar para o público deles. Então, em Mateus, o real Messias judeu. Em Marcos, o divino servo trabalhador. Em Lucas, Salvador de toda a humanidade. E em João, Filho encarnado de Deus. Então, aqui a gente já tem uma questão muito interessante, porque Mateus ele quer apresentar Jesus como um real Messias judeu. E isso foi um problema, porque se tivesse reconhecido, não teria o crucificado. Se o crucificaram é porque não reconheceram. Então, nós vamos entender que muitas pessoas caem nisso, assim, muitas pessoas, assim, caem mesmo. Acham que os evangelhos foram escritos assim, poxa, Jesus passou ali curou. Ah, Jesus está sendo crucificado. Peraí, vou pegar trazer a canetinha para Jesus escrever. Então, ou seja, não foi dessa forma. Não tem condição de ser. Então, ninguém vai ficar lá. Imagina você andando com Jesus. Jesus passando, neguinho caindo, o demônio saindo, daqui a pouco segue enxergando. Como é que eu vou escrever? Eu nem olhava, eu só ficaria assim, ó. Sim. Na teoria, sim. É um relato que ele ouviu. Entende? É um relato que ele ouviu. Para aprender. Entendeu? Para aprender o que estaria fazendo. Então, assim, então muitas pessoas acham que é assim, é dessa forma, e não é. Então, ou seja, o que então Mateus queria? Ele queria mostrar para as pessoas que iam ler o livro dele, para as pessoas que iriam ler o livro dele, que o Jesus é o verdadeiro Messias judeu. Não. Sim. Coisa que a pessoa faz, ao invés de ligar para o SAMU ou pedir socorro, a primeira coisa é o quê? O celular, o Celular, filmar. Filmar primeiro, fazer toda a indumentária para depois contar a história enquanto o cara tá lá torcendo lá de dor. Quando vai chamar de fato o socorro, a vida do cara já foi toda publicada no. Então naquele tempo era de forma diferente, sim, né? sim. Mas o significado era basicamente o mesmo, né? As pessoas ouviam já, e os que estavam ali não se preocupava muito em ver, muitas das vezes, milagres, se preocupava talvez em escrever, né? Ou em Assim, mostrar. esse é muito interessante, com um exegeta crítico, ele tem isso na mente, tá? Porque um exegeta, ele não quer saber se é inspirado pelo Espírito Santo, que é livro divino, assim, o exegeta, ele vai desconstruir aquilo ali mesmo. Então, para você ver como é interessante, busca de fatos. Hoje a gente teve, eu não sei se vocês passam pela segunda ponte, hoje de manhã teve algo na segunda ponte. E lá a gente tem que estar totalmente formado para desviar a rota, alguma coisa. Me chegou 3 informações. Primeiro, batida em cima da segunda ponte. Segundo, o cara pulou lá de cima. Terceiro, passou uma moto e assassinou o cara. 3 fatos totalmente diferentes. Então você percebe. Imagine isso, estou falando de mentalidade de exegeta, tá? Imagine isso no contexto bíblico. Você já brincou de telefone sem fio. Eu falo uma coisa com você, você fala uma coisa com você. Quando chega lá no final, está algo totalmente diferente. Não estou querendo dizer isso, que isso aconteceu na Bíblia, mas só para a gente entender sobre essas questões, porque é interessante. Então, a gente vai chegar, você vê que é uma coisa que parou, mas 3 informações diferentes. Então, assim, quando a gente vai, imagine você ver que o próprio autor de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, ele fala através de pesquisa e de pesquisas aguçadas do fato, entrevistando pessoas,
Entende? Então, assim, imagine Lucas saindo com a sua agendinha na mão, né? Não vou falar máquina de escrever, que naquela época não tinha máquina de escrever, com a sua pena, com o seu negocinho de tinta, chegando na casa da Dona Maria. Dona Maria, o que aconteceu? Jesus entrou aqui, meu filho, foi lindo, né? Ou se não, chegando em Cafarnaum, rapaz, quebraram a telha aí em cima, tudo. Jogaram o rapaz lá por cima, entendeu? Daqui a pouco o rapaz saiu pulando pela porta da frente. Entende? Essas questões, assim. Sim, sim. Do Espírito Santo. É isso que eu te falo. Nós, crentes, na fé evangélica, na fé cristã, nós entendemos assim. Só que o interessante é nós percebemos também que tem pessoas que não. Nós lemos vários livros, né? E de autores que não crê nisso aí, mas eles têm uma ânsia de estudar a Bíblia. O objeto de estudo dele é a Bíblia. Não sei se já ouviu falar, o Leandro Carnal, né? Leandro Carnal, o careca. Sim, eu sou. Mas o cara é cheio demais. Então, ele falou uma vez, ele falando sobre a Bíblia, ele ama estudar a Bíblia. Ele fala, eu tenho o meu objeto de estudo, mas eu não creio no meu objeto de estudo, eu tenho ele só para o meu estudo. Entende? Então, ou seja, nós temos pessoas assim, que escrevem, que estudam a Bíblia simplesmente para entender aquilo dali. Né? Nós temos um dos maiores escritores hoje que fala sobre pentecostalismo no Brasil, e ele não, assim, ele nasceu dentro da Assembleia, mas o que aguçou ele estudar? Ele viu um monte de coisa que não entrava na cabeça dele. Ele falou, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender isso de outra forma. Por quê? Porque a gente cresce reproduzindo aquilo. Deus falou assim. Tem gente que não aceita isso. Não tem como ser assim, Deus falou e acabou. Como é que curou como? Cuspiu nos olhos dele e ele enxergou, mas como que é isso aí? Que cultura é essa? Que história é essa? Isso é exegese. Né? Entender o porquê aquilo dali. Já parou para estudar sobre aquilo dali? Por que Jesus jogou lama e cuspiu no... Entende? Então, assim, pastor quem? Wagner? Aí jogou. Então, ou seja, qual o contexto? Sim, a terra, e assim sucessivamente, eu não sei. Mas, mas a cultura. Tinha a forma de Jesus traduzir para o povo, eu acredito, que tinha forma de Jesus traduzir para o povo que o milagre não era feito só de uma forma, ele trabalhava de várias formas para que as pessoas entendessem que ele não era uma coisa única, né? Sim. Então, no momento, ele cospe na terra, faz lodo e passa na cara do sujeito lá. De outra vez, ele pega e fala assim, vai lá e lava. Lá, outra hora ele vai e diz assim, ó, veja, né? Então, assim, ele vai fazendo milagres de forma diferente. Você pensa, Jesus, assim, se a gente fosse traduzir para uma forma assim carnal nossa, Jesus às vezes até foi meio que um brincalhão às vezes com a situação de alguém, não nesse sentido assim. Você pensa, o camarada cego se rumando a cara na parede, aí chega você que é no lugar ali de Jesus Sim. E diz assim, o que é que tu precisa? Tipo assim, cego, cara. Tá bem claro, né? Tipo assim, eu quero ver, tá? Eu quero ver, mas era como se fosse, mas era um modo de teste de fé, porque talvez se a pessoa deixasse que o seu egoísmo falasse mais alto, dizia assim, você não está vendo que é porque eu tenho uma deficiência? Não, a pessoa dizia, Jesus, eu quero ver. Era para trazer a humildade, né? Para Jesus, e Jesus se sentir, ver ali que ele tinha fé. Por isso que muitos receberam a cura por conta disso, por conta da sua fé. E teve outros que também não receberam, porque talvez não é citado na Bíblia, mas teve gente que não recebeu o milagre, né? Porque os capixaba no tempo de Jesus, bom dia, né? O capixaba, você já deu bom dia? Você já deu bom dia capixaba de manhã? Acho o capixaba.
Então, você é baiano, né? Bahia, capixaba, carioca é. Carioca, Bahia, se você chega na Bahia lá, põe você até para dentro de casa. Entra aí. Bom para almoçar. Eu trabalho com baiano aí e falo, rapaz, você lá na Bahia, você não dorme na rua, não. Vamos lá, Mateus, o Evangelho do Messias de Israel. O autor é Mateus, filho de Alfeu, chamado por Marcos e Lucas de Levi, natural de Canaã da Galileia, local do primeiro milagre de Jesus, era coletor de impostos e foi chamado por Jesus na coletoria, né? Marcos 2, 13, 14. A data, provavelmente por volta de 70 depois de Cristo, olha só que coisa, 70 anos depois foi escrito, né? O início do período da igreja. Nesse tempo, a maioria dos cristãos eram judeus convertidos. Assim, Mateus foca na escrita de seu livro na perspectiva judaica sobre a vinda do Messias e buscou alcançar o coração do leitor judeu. O propósito do livro: provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido, porque eles não acreditam e também muitos não acreditam até hoje. Mateus cita mais de 60 vezes a passagem proféticas do Antigo Testamento, a fim de demonstrar como Jesus as cumpriu perfeitamente. Ele começa o seu evangelho com uma genealogia de Jesus, traçando uma linhagem até Abraão, pai dos judeus. Então vamos lá. O autor ele, Mateus, o próprio, e o que é interessante aqui é que ele era coletor de impostos. Um livro muito interessante que é Jerusalém, Joaquim Jeremias, Jerusalém no Tempo de Jesus. Ele fala que esse cara aqui é como se fosse um funcionário público, pago pelo governo. E ele cita assim: uma coisa é você pegar lá um que está pescando, que ninguém dá nada por ele, que se ele não pescar, ele não come, e chamar ele. Outra coisa é você pegar um funcionário público e falar assim: vem e me segue. Era mais ou menos o seguinte: vamos lá. Eu estou aqui, o evangelista Leandro ganha R$100, está quase pagando a janta total, e chama ele, Jesus, e fala assim: tem uma proposta para você, vem me seguir, me segue aí que o negócio vai ser legal, não tem nada para perder, vamos embora. Outra coisa é você pegar um camarada, presbítero Reginaldo da vida, aqui nós estamos falando de funcionário público, você pegar o pastor Davi da vida, né, chegar para ele e falar o seguinte: larga a mesa de coletaria, no caso do pastor Davi, larga a cachorrinha aí na mesa, liga para o governo, fala, dá baixa aí e me segue. E, entende? Assim, eu destaco muito esse chamado dos discípulos. Então, assim, esse chamado. E aí, como o presbítero Reginaldo gosta de fazer uma contextualização nos nossos dias de hoje. Qual a capacidade que nós temos de fazer isso hoje? Exemplo, você olha assim, tá lá Patrícia, Davi e Maria Clara. Rapaz, se eu largar meu emprego para seguir aqui lá, e eu não tenho perspectiva nenhuma que eu vou receber um salário no final do mês para colocar um arroz e um feijão aí, e aí? É andar pela fé. Entendeu? É andar pela fé. É andar pela fé. Né? A gente prega maravilhosamente, buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas você serão acrescentadas. Na prática mas se Jesus passar e chamar, e aí? Entende? Difícil hoje, porque, tipo assim, antigamente, claro que tinha suas dificuldades, né? E eu falo antigamente mais século XX, século XXI ainda. Não lá naquele tempo, né? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas faziam isso, entendeu? Igual meu pai, estudava, trabalhava, mas sempre estava na obra. Tinha algumas pessoas também que eram sustentadas pela obra. Só que hoje, se a gente falar no nosso meio, já tem um certo preconceito contra isso. Você vai viver da obra? Você vai, tipo assim, largar sua vida para ser mantido pela obra? Entendeu? E hoje também, vamos colocar um missionário da nossa igreja, ninguém conhece. É difícil de viver. Agora, um missionário que viaja todo o campo do Brasil.
Não é, tipo assim, claro que tem as suas dificuldades, mas qual que é mais difícil aí? É aquele que ninguém conhece, porque vai ter que depender 100%, entendeu? 100%. Então, hoje, assim, às vezes a gente tem até esse coração, se Jesus chamar hoje, olha, falar com você diretamente, você tem esse interesse, mas quando você olha, Sim. meu Deus, e aí, como é que vai ser? As Né? diversidades da vida. Falta essa fé. Ó, o dia desse tava correndo atrás. Eu tava correndo atrás Tava mexendo nos negócios para ver se consigo correr atrás da aposentadoria do meu pai. Aí eu tava olhando o salário dele em 1.900, bolinha, 1.800, alguma coisa. R$ 280 o salário mínimo. 320 depois foi. E aí eu falando assim, cara, isso não dá para pagar, isso não dá para pagar nem a conta de energia hoje. Então, assim, é essa capacidade, a teologia da missão integral, ela provoca muito isso. Qual é a nossa capacidade que nós temos de deixar as coisas para seguir Jesus? Será que nós temos? Por isso que eu falo que o chamado, ele é diferente. Porque o chamado, não sei, eu convido vocês a assistir, chama Paulo Capelletti. O testemunho dele é lindo, ele é de São Paulo, ele trabalha com travestis e pessoas de rua. Ele tinha um salário 20 salários mínimos. Ele ganhava muito bem. E Jesus falou para ele assim: larga isso. Ele tinha acabado de ser promovido a gerente do banco. Aí diz ele contando o testemunho dele, ele falando assim: larga isso e vai fazer minha obra. Ele chegou para a esposa dele e falou assim: Jesus mandou largar tudo e fazer a obra. Aí é muito engraçado que a porta da casa dele é aberta. E diz ele que todo dia tem um filho novo para ele. Aí diz ele que numa certa vez ele olhou assim, falou: tinha travestis, tinha ladrão, tinha. Aí ele diz ele que olhou para a esposa, ele é muito doido, ele prega rindo. Aí vocês vão gostar dele. Ele olhou para a esposa dele assim: rapaz, tá faltando alguma coisa aqui. Aí a esposa dele: tá faltando o quê, rapaz? Tem um monte de gente aí, tá faltando assassino aqui. Vamos orar para Deus mandar assassino. E Deus mandou um assassino. Aí esse assassino se converteu. Aí diz ele que esse assassino, ele achou que era o segurança dele. Aí diz ele que ele foi no restaurante e levou a família dele. 20 pessoas, entre moradores de rua, travestis e assassinos. Diz que ele chegou no restaurante e o cara não queria deixar ele entrar. Aí diz ele que o assassino convertido, né? Virou para ele e falou assim: isso aqui que eu passo ele? Aí ele virou para ele e falou assim: você é convertido. Ele falou: é mesmo, eu sou convertido, eu não posso. Então, assim, é essa capacidade que às vezes eu olho para nossa realidade e falo assim, e pior que tem pessoas assim, tirando do nosso meio. Nós temos essas Madre Teresa de Calcutá, né? Assim, não é do nosso convívio evangélico, mas é uma pessoa que se negou a cuidar das pessoas, morreu, né? Lá aqueles lá do Paraná, afora, em prol de alguma coisa. E aí a gente às vezes olha para a gente, qualquer coisinha a gente faz isso. Então, assim, o evangelho traz esse questionamento para nós. Eliseu não voltou para trás, por quê? Quando ele foi chamado, ele foi lá, matou os bois, deu uma festa, quebrou os carros, quebrou tudo, acabou com tudo. E porque ele sabia que era uma decisão sem volta. Se ele tivesse deixado os bois e a carroça, na primeira adversidade ele ia voltar para trás. Então as pessoas, elas às vezes ficam receosas de largar porque elas vai e deixam os bois ainda no pasto e as carroças lá. Quando o nó aperta, ele volta. Mas se ele quebrar as carroças, matar os bois e der uma festa, pode acontecer o que for, ele não volta mais para trás, porque ele não tem mais aonde se apegar. Mas aí que esse apego, esses bois que ficam para trás é aquela coisa, no início foi Jesus que me mandou, mas quando chega no meio do caminho que a tempestade aumenta, aí vem a dúvida, tipo assim, epa, ficou os bois lá ainda amarrados, será que foi Jesus mesmo? Eu acho melhor eu voltar desse negócio, voltar para trás, né? Só um exemplo, quando Jesus vai
quando Jesus... Hã? Oi? Quando Jesus... Quando... Você tem uma ideia, isso que você falou muito interessante, porque quando Jesus ele é crucificado, o que os discípulos fazem? O que os pescadores fazem? O que Jesus tem que fazer? Desce lá do céu de novo? Sim, assim, eu acho que se eu fosse o escritor daquele negócio, eu ia fazer seus abençoados, o que vocês estão fazendo aí? Eu já tirei vocês daí. E o pior é que ele fala assim, ó, vou pescar e os outros, eu também vou. Não tinha nem pescador, foi junto. E assim, e é muito interessante que eles não conseguem pescar nada, enquanto Jesus não chega lá. Tem uma coisa para comer aí? Não tinha nada para comer. Não é aquilo dali, vocês não foram chamados para aquilo dali. E aí eu faço uma crítica muito interessante a isso, é nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. É nesse contexto que a gente está vivendo hoje, político. Tem um monte de gente que não foi chamado para aquilo dali e estão lá, se perderam lá. Gente, os que estão para ser presos aí é tudo pastor, secretário de educação, pastor que pagou propina para não sei o quê. E o que me chama a atenção é que poderia qualquer um roubar lá. Quisia colocar fulano de tal, com sobrenome tal, tal. Mas é pastor? Vamos colocar lá, pastor fulano de tal, de tal. É desse jeito que você... Parece que a mídia adora isso, né? E, na verdade, ideologicamente, eles amam isso. Mas, assim, cara, eu fico assim porque não é fazendo uma crítica. Eu acho que a gente não é a solução botar crente lá, porque se já fosse solução, nós já era para estar resolvido o nosso problema de roubo no Brasil. Porque o que mais tem hoje nesse meio aí é crente, entende? Então, assim, claro que isso não é impedir a pessoa, mas assim, faz o seguinte, ó, eu quero ser deputado, né? Ok, ó, tô colocando tal pessoa aqui no meu lugar que eu quero dar baixa, porque eu quero concorrer, tal, 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 tal. Isso o cara tem que ser macho e falar assim, ó, no púlpito não tem política. Eu vou fazer minha política da igreja para fora. Quem quiser votar, vota. Quem não quiser, vota. Depois eu faço uma visitinha na sua casa, tudo bem. Mas usar do púlpito, lugar santo de Deus, para fazer isso, assim, desculpa, eu fico assim para morrer, tá? Porque eu sempre falo que a gente não foi, pastor não foi ungido para isso. O pastor foi ungido para cuidar de ovelha. Então tem que cuidar de ovelha. Pastor Wagner. Um dia desse eu vi um vídeo dele lá pescando, não sei se é o netinho dele. O molequinho tava nem 50 segurado. Ele mandando puxar. Eu falei, tem nada nessa linha aí, não. Menininho lá desse tamanhozinho. Eu vim do Ministério de Madureira, né? E eu não sei se vocês conhecem, ouviu falar, de um camarada aí que era um deputado estadual, era senador, sei lá, muito forte, que ele era do Ministério de Madureira, Sim. que está preso ainda, né? Ele morava ali na Barra da Tijuca, até do lado de uma das lojas que eu trabalhei. E lá o pastor Abner Ferreira, que é o presidente das Assembleias de Deus, né? Ele falou, não, a gente vai votar no Eduardo Cunha, né? Sim. Vamos votar e vamos fazer, que é um homem de Deus que vai estar lá, ele é daqui do nosso ministério. Eu estava no dia da ceia, que era uma ceia mensal que a gente ia, e tinha 3.000 pessoas dentro da igreja, e Eduardo Cunha estava lá, tá bom. Passou um tempo, elegeu-se esse Eduardo Cunha, não demora, surge toda aquela polêmica e televisão lá, e helicóptero voando no condomínio na Barra da Tijuca. Sim, e tudo mais, e prendeu o camarada. Verdade. E depois, lá dentro da própria igreja, o pastor volta a falar contra ele. Eu falei, e aí, irmão, o que acontece com um negócio desse? Gente, então sim, Mistura as coisas, né? eu acho que a igreja é um local que ela tem que se isentar desse tipo de coisa. Assim, é a minha opinião, tá? Posso estar equivocado, mas é aquilo que eu penso. Entendeu? Sim.
Sim, sim, sim. Sim. O Brasil... Sim, um dia desse estava até comentando sobre isso, que a gente está em uma mão, um jogo de mão dupla, né? Em voltar ao que era e continuar do que está. Entende? Então, assim, e cada um vai ter sua divergência, cada um vai ter o seu pensamento, entendeu? Mil maravilhas não tá, e não vai ficar, pode colocar sei lá. Então, assim, Brasil é um país bem diferenciado nessas questões, né? Então, assim, o que nós temos que fazer é ter consciência. É claro que se eu estou falando assim, é um pensamento, né? Se uma pessoa chega para mim, ó, eu vou destruir e acabar com esse negócio aí. Se eu estou inserido dentro daquele negócio, eu não vou pôr uma pessoa dessa para me governar nunca, entende? Eu tenho que proteger a minha família, né? A minha ideologia, aquilo que eu acredito, aquilo que eu privo, né? Aquilo que eu tenho como argumentativo. Se eu voto em alguém que é contrário àquilo que... O grande mal das pessoas hoje é que eles não pensam nada, né? Eles não sabem o que é, né? Uma vez eu fui num gabinete de um vereador em Vila Velha, e ele acho que se arrependeu depois de ter me chamado para entrar lá, né? Porque eu fiz uma pergunta. Não, assim, não, eu sou questionável, eu questiono tudo. Não, sim, eu sou uma pessoa observadora, eu questiono, qual é o seu plano de ação? Pergunta simples. O que é o seu plano de ação? Primeira coisa que ele falou que não entendeu qual era o plano de ação. Então, eu falei, deixa eu especificar mais um pouquinho. Qual a sua proposta? É que a minha proposta é, a minha proposta minha proposta é mudar essa situação. Que situação de Vila Velha? O problema? Na época eu morava em Vila Velha, eu falei, a demanda de Vila Velha? Né? Não sabe. Entende? Então, assim, é complicado. Mas vamos lá. Alguns dos exemplos onde Mateus apresentou Jesus como Messias e cumpridor das profecias do Antigo Testamento é Isaías 7,17, que é o nascimento virginal de Jesus. 9, Isaías 9, 1 e 2, 60, 1 e 3, o ministério de Jesus aos gentios. Isaías 53, 4, as curas do corpo e da alma. Miqueias 5, 2, o nascimento em Belém. Oséias 11, 1, o retorno do Egito após a morte de Herodes. Zacarias 9, 9, sua entrada triunfal em Jerusalém. O público-alvo de Mateus, né, a maneira como Mateus organizou seu livro e a ênfase que dá às questões judaicas reforça a ideia de que o primeiro evangelho foi escrito para evangelizar aos judeus, confirmando-os na fé após sua conversão. Ele conhecia bem os judeus, pois também era um. Então, ou seja, Mateus era judeu, então os judeus iam se convertendo e eles precisavam ser instruídos de alguma forma, né? Então, ou seja, eles precisavam confirmar essa fé neles. Então, eles escrevem direcionado para os judeus. É como se fosse uma revistinha do CPAD, né? Que escreve para assembleano. É mais ou menos isso. Eu preciso doutrinar essas pessoas. Então, ou seja, nada melhor do que eu escrever no linguajar delas, que o judeu priva muito por isso aqui, ó. O que os pais estão dizendo? O que os profetas falaram? Então, ou seja, como que não sei se vocês já fizeram TCC, a Manuela já fez, você não precisou, ou tese, dissertação de mestrado, tudo que você fala, você tem que citar alguém para comprovar aquilo que você falou. Ok, não é a ideia. Você tem que comprovar aquilo que você falou. Beleza. Jesus, o nascimento de Jesus, o nascimento, eu estou com trabalho lá, eu estou fazendo um pré-projeto, já está me dando trabalho. Então, ou seja, o nascimento de Jesus, só porque o pré-projeto é quase 50 páginas. Então, beleza, você está falando que Jesus, o nascimento dele foi do profeta, não foram? Então, vocês me provam isso lá no Antigo Testamento. O que os profetas falaram? Aí, por isso que o livro de Mateus vai ter algumas citações do Antigo Testamento para comprovar aquilo que você tem que falar. Então, ou seja, se você falou que Jesus, a entrada dele ia ser triunfal, onde está escrito isso? Você precisa me comprovar. Porque o judeu é uma pessoa que estuda a lei. Então,
ele sabe da lei. Então, tudo que vai ser citado, ele tem que ter um fundamento daquilo ali. Então, Mateus, ele sempre vai fundamentar aquilo que ele vai dizer. E como ele fundamenta isso? Olhando para os profetas. Nada melhor do que um judeu para confirmar isso. O esboço do livro. Primeiro nós temos o prólogo, né, que é a genealogia, o nascimento e a infância, nos capítulos 1 e 2. A proclamação do reino, início do ministério e o sermão do monte, capítulo 3 e 7. O ministério de Jesus na Galiléia, Mateus 8, 1 até o 11, 1. Histórias, parábolas em meio a controvérsias, né, Mateus 11, 2 até o 13, 52. Narrativa e controvérsia e discurso, Mateus 13, 53 a 17, 27. Jesus na Judéia e em Jerusalém, Mateus 19 até o 25. O Evangelho de Mateus, com seu estilo lógico de escrita, facilita em muito a localização das discussões sobre os vários temas. Mateus é especialmente útil para compreendermos como a vida de Cristo foi o cumprimento exato das profecias do Antigo Testamento. Então, ou seja, Mateus é onde que a gente pode buscar meios e mecanismos de comprovação de que a vinda de Jesus estava escrito lá atrás. Ele vai fundamentar isso de maneira muito sucinta, entendeu? Então, Mateus é um bom argumento para isso. Marcos, o evangelho da ação redentora de Cristo. A data possível de 65 a 70, depois de Cristo. O autor é João Marcos, discípulo de Pedro, companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. A autoria defendida por Pápias, né, bispo de Herápolis, já em 135 depois de Cristo. Outros pais da igreja também defenderam a autoria de Marcos. Irineu, tá gravado isso? -1. Lembra disso, Rafael? -1 na nota. Entendeu? Que tirar 10, aí coloca lá -1. É a coordenação. Aí depois a gente fala para o pastor vai concordar. Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Só para cunho informativo, tem a história da igreja, tem um livro chamado A História da Igreja, que vai falar um pouco sobre esses pais da igreja, né? Que é Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Aqui, nesse livro, a gente acha as controvérsia ariana, né? Que é onde foi montada a igreja. Vai colocar tal livro, vai colocar outro livro tal, não vai. Macabeus entra, não entra no cano e assim sucessivamente. Então, você vai entender que dentro desse percurso houve vários conflitos e um mais interessante que deu mais briga foi na questão do Pai, Filho, do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E teve se não me falha a memória, foi Clemente, Orígenes, não sei, não vou lembrar agora. Ele fala assim: o meu Deus não pode ter nascido de um ventre de uma mulher. Isso foi briga de igreja, isso é igreja formada, igreja apostólica romana. Então, ou seja, o meu Deus não pode ter nascido de um ventre da mulher. Isso é briga, para eles tentar montar isso. Então, a gente vai ver várias coisas desse tipo. O público-alvo de Marcos. Marcos foi escrito na cidade de Roma, aí muda a configuração, e para os romanos. Tornou-se necessário explicar costumes judaicos. Ele também traduziu termos em aramaico para auxiliar seus leitores. Como já havia acontecido os mártires de Paulo e Pedro, Marcos aproveitava para mostrar Jesus Cristo como exemplo de coragem, força e mártir. Então, ou seja, aqui muda a configuração. Por quê? Porque ele está escrevendo para os romanos. Então, o que ele precisa dizer para os romanos? Ele precisa explicar a necessidade do costume judaico. Ou seja, Mateus já não precisa explicar a eles isso, porque ele já está escrevendo para os judeus. Agora, Marcos ele vai ter um problema. Vai escrever para Roma. Escrever para Roma é problema. Porque os romanos não entendem nada sobre isso, principalmente no costume judaico. Então, ele precisa mostrar para os romanos como que tem que ser uma nova vida em Cristo, né? Como que eles têm que andar agora depois de aceitar Cristo. Então, ou seja, Roma, para quem leu alguma coisa sobre o Império Romano, então vai perceber que era uma
Nínive, uma Sodoma e Gomorra da época, né? Era bem difícil, né? Então, ou seja, era um povo bem orgulhoso também, porque quando Roma se torna império, ela quer conquistar tudo, né? Ela quer dominar tudo, então ela é bem orgulhosa. Então, aí você explicar para um romano que o menor é o maior, é impossível. Como que eu vou explicar? Sim, a hierarquia, questões de império, ou seja, como é que eu vou ser o menor e maior ao mesmo tempo? Porque menor para alguém que quer dominar é alguém que vai lá e vai, principalmente nessa época, é alguém que vai lá e vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Eu só me torno maior a partir do momento que eu destruo alguém que é no mesmo patamar do que eu, aquele império é destruído e o meu se torna grande. Aí você chega e fala assim, o maior do reino dos céus é aquele que é menor. E aí? Porque o Roma, ele gostava de ser servido. Nós vemos vários filmes, não tira como critério para isso, mas você vê muitos filmes de Império Romano que eles gostavam daquela mesa de banquete, ser servidos. Então, aí você vê Jesus lavando o pé de alguém. Como que alguém que você fala que é o nosso Deus, nosso rei, vai lavar o pé de alguém? Aí você entra naquela demagogia, né? Assim, uma pergunta simples. Eu sou pastor, presbítero, evangelista, pastor. E nós temos a membresia. Quem é o maior? Então, ou seja, Jesus falou para os seus discípulos assim: dobra o pezinho aqui, eu estou lavando. Não, mano, não faz isso não. Não, é necessário que eu faça isso aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Então, ou seja, o pensamento do evangelho é o seguinte: se eu não tenho a capacidade de servir, a capacidade de multiplicar esse serviço, eu não posso. Então, eu penso assim, tá? E assim, eu não tiro isso da minha cabeça, eu tiro isso sempre de livros e assim, de algumas coisas que eu leio. E Moltmann, ele fala da seguinte forma: se eu, como um líder lá em cima, não tenho a capacidade de descer do meu pedestal para me colocar em situação da mesma hierarquia das pessoas que estão lá embaixo, eu não tenho capacidade de liderar. E isso é muito difícil hoje, né? Uma vez eu fui eu trabalhava na prefeitura de Vitória, a supervisor de limpeza pública, e a gente teve uma demanda que havia um evento ali de um apóstolo na Cruz do Papa. E eu achei muito interessante que quando eu cheguei lá tinha 3 carros fortes lá. E ele chegou de helicóptero, né? Um monte de segurança. Chegou Deus aí, né? E ninguém podia tocar. E assim, era algo muito interessante, porque as pessoas saíam com um saco de dinheiro nas costas, colocavam direto nesse carro forte, ele enchia e... Então, seja, eu não posso... Sim, eu não posso tocar. E quando eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus, né? Nós estamos falando de evangelho, eu percebo quão a gente é arrogante nessas questões. Às vezes a gente, nós mesmos, as pessoas falam, ora por mim, a gente não dá ideia, né? Capixaba, né? Oh, boa noite, Pai do Senhor, meu irmão. Então, assim, quando eu vejo assim, Jesus parando e falando assim, gente, alguém me tocou aqui, cara. Entende? Essa visão de que alguém tocou, de perceber, sim, essa percepção que Jesus tinha de ver quem estava mais da sociedade. Assim, e o que é mais a nossa. Quando eu falo liderança, eu falo do contexto geral das igrejas brasileiras. E qual é a visão hoje da maioria das lideranças hoje? É quem está mais da sociedade? Rapaz, aquele advogado aceitou Jesus, hein? Tá entendendo? Entende? Como é que é a visão? Então, ou seja, aí você, em contrapartida, vê aquele jovem rico chegando para Jesus, ó, como é que eu quero o reino dos céus aí, como é que eu faço? O que você tem feito? Ó, tem seguido a lei, tem vivido esse pai, tal, tal. Pô, fazer isso e você vai viver. Você vai viver.
Mas faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Tudo, tudo. Virou e foi. Sim. Uma coisa é Rafael me chamar para largar tudo e seguir ele, outra coisa é Jesus. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Então, assim, e é um questionamento sério para a gente, porque a gente começa a ver o evangelho, porque as igrejas, as pessoas hoje, elas não estão frustradas com Deus. Elas são frustradas com pessoas e automaticamente se frustram com pessoas e abandonam Deus. Então, é nessa visão. Então, assim, eu conheci pessoas que, uma vez a pessoa me chamou, eu não posso, tem como você me aconselhar, cara? Eu falei, rapaz, eu não sei o que vocês veem que eu tenho que aconselhar você, mas vai, o que aconteceu? Não, é porque é o seguinte, cara, lá na minha liderança lá, às vezes a gente vai, e a oportunidade é só para os irmãos lá que os irmãos que têm dinheiro, né? E falou desse jeito mesmo, os irmãos que têm dinheiro, ou seja, teve uma unção no final do ano, né? Que o irmão aceitou Jesus em julho e em dezembro ele já era diácono, né? E eu estou na igreja há quase 10 anos, aí eu tentei tirar por menos, mas como é que está a sua vida, irmão, né? Talvez não é o momento, né? E aí eu citei um professor falou comigo uma vez, né? Que é muito interessante você ficar na situação, porque depois que você vai subindo de cargo, parece que acontece alguns esfriamentos na vida da gente, né? Porque às vezes a gente vai vendo algumas coisas que não agrada, aí a gente vai tal desmorecendo. Então, ou seja, quando você está lá na cadeirinha sentadinho, quietinho lá, parece que tudo é mil maravilha, tudo é novidade. Aí quando você. Então, assim. Sim, então. E assim, e é notório, cargo, às vezes a gente acha que cargo é para nos exaltar. Gente, cargo às vezes nos joga no chão e às vezes dá vontade de você sair. Eu não sei se vocês já sentiram assim, e se vocês já sentiram assim do que eu vou falar agora, tá? E assim, em 95% dos casos que eu desço do púlpito, eu desço com vontade de nunca mais pregar. Todos. Sabe por quê? Porque às vezes assim, a pregação foi horrível. Sim, a pregação às vezes você fala assim, gente, hoje foi feio demais. Eu preguei mal demais. E assim, então assim, se a gente for, sim, então assim, eu não sei, eu já questionei isso para Deus, porque às vezes assim, às vezes a gente fica assim, e às vezes eu creio que fica assim, entendeu? Sim. Eu vejo por outro lado, Hum. o nosso professor e para nossa irmã que às vezes não dá vontade de louvar. Você está louvando para quem? Então, se alguém não falar nada, a Bíblia fala o quê? Se vocês calar, as pedras vão clamar. Deus pega uma cadeira dessa e pode pular lá na frente. Sim. Então, não tem como fazer. Não, mas assim, só para vocês entendem, assim, não é assim, eu falo assim que é desistir, porque se eu fosse desistir, eu tinha desistido há muito tempo, entendeu? Mas assim, parece que Deus nos fazem sentir isso. E assim, eu falo por mim mesmo, parece que Deus me faz sentir isso, para mim sempre tá melhorando. Sempre tá melhorando, sempre tá buscando mais, entendeu? Orando mais, entendeu? Eu tenho um conhecido, você conhece o Boca de Lata? Que ele sempre fala assim, não, o outro. Que ele sempre fala que quando a pregação tá ruim é porque você tá orando, não sei o quê, o espírito não desceu porque você tá orando. E essa semana, a última vez que eu fui pregar lá
no Aviva Jovem lá, e ele estava do meu lado, e ele do meu lado é uma benção. Aí o pessoal foi convidado para louvar, e ele lá em cima louvando, só ouvi a voz dele, aí foi convidado para louvar, pegou o microfone, mas eu não preciso de microfone, não. Ele tem uma voz muito alta. Aí a gente falando, ele falou, as irmãzinhas ficam aí gritando aí, você precisa de orar para pegar um salmo. Ele sempre fala. Então, sim. Se participando junto, né? Eu já cansei de ouvir pregadores dizer bem assim, me ajuda a pregar aí, irmão. Me ajuda a pregar, porque às vezes é um inconveniente, pensa, você falando que não seja um ensinamento. Ensinamento só fala o E parece que às vezes né? nós estamos pregando para Ezequiel 37. E parece até assim, tá vale todo de mundo ossos secos. quieto, calado, aí você diz assim, será que é eu que estou muito ruim? Será que a minha palavra tá ali, porque você está sobre a palavra, né? Sim. A administração ali, a voz é sua. Será se a minha palavra não está sendo, a minha oratória não está sendo boa, a ponto de que todo mundo está tão assim e ninguém fala nada e tal? E é diferente quando você às vezes fala até uma palavra até mais simples e que você vê um movimento diferente na igreja. Te ajuda você a trazer um conteúdo melhor. Conteúdo melhor. Né? Mas assim, eu falo assim, mas não faz desistir, não. Às vezes é algo que eu. É algo que eu sinto, entendeu? Assim, mas é coisa simples, entendeu? É coisa simples. Então, ser humano é. Característica da narrativa, né? Primeira característica é a brevidade, né? Um evangelho mais curto, omite o nascimento, como também a genealogia de Cristo. É Jesus em ação, o evangelho apresenta Jesus poderoso e sempre em ação. O advérbio imediatamente aparece cerca de 40 vezes, como encontrados em Marcos 1:10, 12, 18, 21, 29, 30, 31, sucessivamente. É uma linguagem adequada, por diversas vezes ele explica dentro do texto o que significa certos detalhes. Veremos um exemplo no próximo slide, tá? Os nomes e valores, pois suas esperados leitores não conheciam como era entre os judeus. Então aqui tem um slide muito interessante, que é lá em Marcos, capítulo 14, 12. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Explicação, ó. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa. Então, assim, ele tem essa característica de explicar o texto. Então, ou seja, o que acontece no dia dos pães asmos? Sacrifica a Páscoa. Então, ele te ajuda, né? Quando você vai fazer. Isso aqui é exegese, tá? Isso é exegese. Você procurar saber. Então, tem uma Bíblia muito interessante, que é a Bíblia de palavra-chave. Porque quando você faz uma exegese, você tem que tirar as palavras-chave do texto. E essa Bíblia ela te auxilia, porque você vai procurar, você não precisa procurar, ela já vai te falar onde está. Então, ou seja, quando você faz isso, você já vai pesquisar. Então, quando você lê um texto desse, e no primeiro dia dos pães asmos, primeiro, eu quero saber que abençoar de pães asmos é esse. Depois, o que tem de significação é a Páscoa com os pães asmos. Então, ou seja, é uma pesquisa que você vai fazer e você vai tentar entender qual é o paralelo que tem entre os pães asmos e a Páscoa. Um outro exemplo aqui é em Tiago, capítulo 3:17. Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Então, já está no texto. Porque se tivesse assim, você quer saber o significado do Tiago? Porque a escritura hebraica e grega, o nome tem bastante significado, né? Saulo, calvo, Paulo, pequeno. Então, geralmente tem vários significados, até seu nome tem significado. Você já procurou saber qual é o significado do seu nome? Aí, ó. Entende? Então. Meu Deus aí. Então.
Então, ou seja, aqui nós temos a tradução e nós temos o termo em aramaico, que quer dizer filho do trovão. Então, assim, Marcos tem essa característica muito interessante. Vamos lá, então nós temos outro texto aqui, e tomando a mão da menina diz, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta. Então, ou seja, se você ler somente aqui, ó, e tomando a mão da menina diz, Talita cumi, você vai ter o trabalho de pesquisar. Sim, é o sobrenome? Né? Eu pego o cabo da Nau, né? Nanau, Nanau, e Nanau no céu. Então, assim, isso, então Marcos ele já te dá. É igual essa semana teve um vídeo que eu publiquei no meu Instagram, aí eu postava bem assim, e chegando na cidade de Gadara, aí a igreja falou bem assim, Dara, por quê? Porque ele falou de Gadara, entendeu? Sim. Aí a igreja, Dara, aí ele, irmãos, vocês repetiram Dara? Tipo assim, ele não entendeu, né? Mas é por quê? Porque a igreja não entendeu que era uma cidade Gadara. E aí eles acharam que era para repetir Dara. Aí o pastor ficou assim, tipo, o povo não presta atenção em nada, o povo não entende. Então é interessante. É igual a viúva de Naim. Muita gente achava que Naim era o nome do esposo dela, mas não, é a cidade onde ela morava. É igual Eucana também, né? Eucana, mulher. Olha lá, tô falando? Aí, tô falando aí, você viu? Eucana, era mulher? Agora então, assim, é só esse texto. Então, assim, a gente tem isso, tem várias coisas. Tem quem é quem na Bíblia, é muito interessante ter. Você acha um nome diferente, você vai lá e pesquisa ele para saber quem era. Tem um que está vendendo até na livraria Família Cristã, está na promoção, R$30, 2 livros, que fala os personagens bíblicos e o que ele faz, do Antigo e do Novo Testamento. São ferramentas importantes para quem prega aí, né? Para quem gosta de pregar. Então, ou seja, Jesus Cristo é sem dúvida a estrutura central, né? A alta cristologia, né, de Marcos. Central do Evangelho de Marcos, pois na escrita ele define o primeiro verso de seu livro com princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se refere a Cristo muitas vezes como Filho de Deus. Ele foca nas ações de Cristo durante todo o livro. Inicia o livro com o batismo de Jesus Cristo. Deu pouco destaque à lei e aos costumes judaicos. Em Marcos, Jesus já no primeiro verso, apresentado como Filho de Deus. Essa posição mais tarde será corroborada dentro do livro pelo Pai, né? Então, Marcos 1:11, 9, pelos demônios, né? 3:11, pelo próprio Jesus, pelo centurião, né? Na cruz, lá no 15:39. Então, ou seja, essa alta cristologia em Marx é muito evidente. Ele coloca Cristo em ênfase, né? Ele não foca muito na questões costumes judaicos, da cultura, mas ele foca muito em enfatizar o senhorio de Cristo. A primazia de Marcos. A maioria dos estudiosos contemporâneos acredita que Marcos foi o primeiro dos evangelhos canônicos. Isso é muito interessante, porque na Bíblia cronológica, o primeiro livro não é Mateus, é Marcos. Para muitos, e eles acreditam nisso por pesquisas, por achados, Marcos seria o primeiro livro do Evangelho. É o livro mais antigo, no caso. Então, daí o termo primazia provavelmente serviu de base para Mateus e Lucas, visto que mais de 97% das palavras de Marcos são encontradas em Mateus e mais de 88% em Lucas. Então, assim, para eles assim, quem copiou foi Mateus e foi Lucas. Então, ou seja, Marcos seria uma referência deles. Marcos possui mais irregularidades gramaticais e construções grosseiras que Mateus e Lucas. Aqui é muito interessante porque o pastor Davi deve lembrar, quando a gente está fazendo a seminário, né? Os nossos professores batiam muito nisso, que a Bíblia tinha muitas escritas erradas, né?
Muitos, e aí os crentes pentecostal canela de fogo ficava bravo com o professor. Como que a Bíblia está errada? Escrita errada, ela é inspirada por Deus, Deus vai errar. E assim, aí quando você vai estudando, você vai percebendo alguns equívocos, talvez não da Bíblia, mas da tradução. Entende? Então, acontece muito isso. Mas faz mais sentido pensar que Mateus e Lucas usaram o livro de Marcos, aumentando com seus próprios dados, do que pensar que Marcos abreviou Mateus e Lucas, omitindo uma quantidade tão grande de material. Então, seja bem mais fácil, né? Se eu tenho uma quantidade pequena, eu quero expandir aquilo dali, é bem mais fácil de eu fazer do que eu pegar o Marcos, olhar para o Lucas e falar, não, deixa eu abreviar esse negócio aqui e deixar mais... É como se fosse fazer aquela xerox, né? Maximizar e minimizar, né? Então, não dá para fazer. Em Marcos, mais do que nos outros evangelhos sinóticos, Jesus esconde sua identidade messiânica, quando libertava as pessoas e também quando curava. Dizia que não era para revelar para ninguém, tem essa característica, não revela para ninguém, não. Isso, aí eu vejo uns pregadores fazendo uma tradução em cima disso aí, que só Jesus. A estratégia de Jesus em esconder sua identidade fica clara na comissão. Deixa eu te falar agora. Ah, Manoel. Emanuele, né? Mano, ela saiu essa tradução aonde? Procurar no Google Maps. A gente às vezes fica assim, até meio temerosos, né? Eu acho que você vai concordar, e o Rafael também. A gente tendo aqui um professor como o professor Leandro o pastor Davi, que é a enciclopédia ambulante ali. A gente fica até meio assim de falar algumas palavras ali, porque a gente, pronto, vamos errar. Mas fica até meio assim, é só ler o Salmo 91 agora, Salmo 23, seu meu pastor não me faltará. Sério, assim, e eu adoro quando vocês expressam. Vocês podem ficar despreocupados. Vocês podem ficar despreocupados, que eu não. Não, vocês podem. Eu, tô falando por mim, posso Davi com vocês. Vocês podem ficar despreocupados, Davi não, que faz aí. Mas comigo vocês podem ficar despreocupados, porque assim, eu amo ver vocês pregar. E eu não. Eu só pego no pé daqueles que se acham, tem? Daqueles que chegam com os peitão estufados, não sei o quê. Esse eu gosto demais desse daí. Mas assim, eu sei diferenciar essas questões. Então, comigo vocês podem ficar despreocupados. Vou dar glória a Deus, vou lá e assim, não, vocês podem, porque assim, é dentro da perspectiva de cada um. Ó, eu consigo hoje, deixa eu ver quanto tempo eu tenho que eu tô aqui já. Sim, eu consigo diferenciar, eu consigo perceber nessas questões. Eu sei o detalhe de cada um, como que prega, da forma que prega, entende? Assim, o presbítero Reginaldo, ele gosta mais de uma pregação mais expositiva, usando como exemplo a sua vivência, entende? Então, assim, Emanuele é uma pregadora mais pentecostal, só pega textos que são mais voltados às questões pentecostais, entende? Então, assim, o pastor Davi, ele é muito evangelístico, ele gosta muito de textos assim que chamam a atenção. Por ser pastor também, acho que é o mais apropriado para mais salvação de almas, é mais voltado para isso aí, entende? Então, assim, a gente vai pegando as características assim, das pessoas e a gente vai entendendo um pouquinho. Isso é pregação. É dentro da sua perspectiva, dentro da nossa limitação, que a gente vai trabalhando isso. Então, assim, então não adianta eu querer pregar igual o presbítero Reginaldo. Não vai sair. Ou seja, não adianta eu forçar. A última pregação dele que teve aqui, cara, foi maravilhoso. Né? Assim, foi maravilhoso. Sim, foi maravilhoso. A minha esposa foi falando, rapaz, foi benção, que pregação maravilhosa. Tava, claro que tava. Então, assim, é, não, você sabe o quê? Você sabe... Aí, ó, você viu? Estou te bichando. Então, assim, você sabe que aí eu digo até assim, capaz de porque esse pegador passa assim, depois a Patrícia pegou esse chavão.
Aí depois que o presbítero Edinaldo vai pregar lá, vai falar que vai passar e falou não para falar nada. Eu de fora estou passando hora. Então, assim, foi uma pregação maravilhosa. Ficou gravado na mente das pessoas. Então, assim, não adianta. O que a gente tem que fazer é trabalhar nessa demanda que a gente tem. É achar o nosso local, ficar ali e trabalhar aquilo dali. Entende? Eu tenho um jeito, você tem um, o outro tem outro, e assim a gente vai. Isso é o reino de Deus. É dentro dessa diversidade que a gente consegue se tornar reino de Deus. Então, assim, o pastor Wagner está assistindo aí também, tem um jeito maravilhoso, é um jeito mais, assim, metódico, né? Ele é mais sério um pouco, apesar que, mas pregando ele é um pouco mais metódico, ele é um pouco mais centrado, ele cobra muito isso aí. O presbítero Luiz, eu sempre falei para Deus, rapaz, eu tinha que ter uma voz do presbítero Luiz, ele tem uma voz de radialista, a voz de radialista, entendeu? Então, tem um ensinamento. As pessoas que têm, trabalhou isso, talvez se você fosse perguntar para ele se estudou, fez alguma coisa, não tem, mas você vê que tem o jeito da coisa. Então, assim, Deus tem essas nuances de trabalhar na nossa vida. Fosse todo mundo igual, né? Imagina se todo mundo pegasse igual. É difícil, né? Eu não vi sua mãe pregando ainda, eu nunca vi sua mãe pregando. Eu tava não. Não vi sua mãe pregando ainda não. Sim, eu acho que terça eu tava. Então, assim, são pessoas que têm que trabalhar isso aí. Então, cada um vai ter sua diversidade. Nós temos a irmã do Pentecoste, a Emanuel. É Deus que? Deus. Vamos lá. Os manuscritos mais antigos do livro de Marcos terminam no capítulo 16, verso 8, sendo restantes versos 9 e 20. Uma inserção posterior, estudiosos sugerem que essa inserção teria por objetivo harmonizar o evangelho de Marcos com os demais, no que se refere às ações de Cristo após sua ressurreição. Outros entendem que Marcos concluiu seu evangelho de forma abrupta, porque pode ter sido aprisionado ou morto, possivelmente. Outros pensam que o evangelho tinha uma conclusão mais longa, mas que se perdeu quando foi sendo transmitido devido à precariedade do material gráfico usado naquele tempo. Então, tem várias hipóteses, né? Entre ser morto e não ter tempo de ter escrito o restante, até a perca do material. Então, nós estamos nos evangelhos sinóticos, né? Aí, aqui eu já termino a minha fala. Eu acho muito interessante esses slides aqui. Hoje tem 18, aí na próxima aula tem 45. Acho muito interessante isso. Então, assim, o que basta para nós entendermos aqui, nós temos os evangelhos sinóticos, são os 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, e João com a escrita um pouco diferenciada. Não é uma matéria muito longa, não, né? Isso. Então, assim, na próxima unidade 3, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas e João, né? E depois, no final, Atos do Espírito Santo. Aí nós vamos falar dos textos do Emanuele, né? Então, assim, nós vamos falar sobre o livro de Atos e dessa perspectiva do Espírito Santo, né? Da descida, que Atos é o livro onde o Espírito Santo age e desce sobre a igreja. Mas na unidade 3 nós vamos falar sobre o evangelho mais aguçadamente sobre o evangelho de Lucas e João, que são os evangelhos, assim, particularmente, Lucas é o que eu mais prego, assim, é Lucas. Eu não olho muito para Mateus, não, eu gosto muito de Lucas, né? E, assim, fissurado pelas cartas. É o quê? Mas o que ele falou? O que ele falou?
Também não. Depois, o pastor Wagner, depois o senhor me explica aí, entendeu? Se o senhor quiser qualquer coisa, manda um áudio aqui no WhatsApp aqui das UTS aqui, que eu vou entender. Entendeu? Aí o senhor me passa aqui depois, qualquer coisa a gente vai vendo aí. Mas é isso. Por enquanto é só isso aí. Eu queria agradecer a todos aí. Eu acho que me cobraram hoje a apostila e o Dodô para levar, eles me cobraram. Eu tenho que levar e tem que trazer a prova do Reginaldo, as duas, né? A última aula do Davi. A última aula do Davi é a minha última aula. Eu vou imprimir lá e vou trazer domingo. A última eu entreguei, você tirou 8. Estou com a prova sua lá de 7, 8. Você fez a prova. Tá, não, foi o que aconteceu. O Rafael fez a prova. Você lembra uma prova que eu li aqui? Rafael fez a prova, me entregou e você levou a prova para casa. Tá, eu vou imprimir lá. Tirou 9? Passou na? Mais ou menos. Terminaremos, acho que. E eu li ainda, tá? Lê. Sabe o que eu vi? Rapaz, ó, nessa que eu li, você, eu acho que você e ela, erraram porque eu que fiz eles errarem. Eu falei, será que é isso aí mesmo? Rapaz, eu acho que não é isso não. Aí eles anotaram, eu vi que ela rabiscou a certa, daqui a pouco foi lá e marcou errado. Mas amém. Vamos orar então para a gente encerrar? Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graça mais uma vez, te agradecemos por esse período e te peço, Senhor, que teu Espírito possa estar no nosso coração para o nosso entendimento ser bem melhor, para que o nosso entendimento possa ser expansivo e que nós possamos trabalhar para o teu reino. E se, porventura, o Senhor nos colocar ou nos chamar para algo maior, o Senhor nos capacite e continua nos capacitando para que nós possamos entender a verdadeira obra a qual o Senhor tem em nossas vidas. Abençoe as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.